Sabe o que tem me incomodado mais na moda hoje em dia? Não é uma tendência específica, nem uma estética, é o jeito, a forma como a gente está lidando com a moda como um todo. E talvez você vai se identificar com o que eu vou falar agora. O primeiro ponto que tem me incomodado muito sobre a moda hoje em dia é o conteúdo sobre moda, que na verdade é sobre consumo. Tem muita gente dizendo que fala sobre moda, mas você vai lá ver o conteúdo da pessoa e 90% do conteúdo da pessoa ou mais é sobre consumo. É sobre o que comprar, onde comprar, quanto custou, links de afiliado e mais links e mais links e mais links. E agora com todas as plataformas que você tem para se afiliar, que cada vez cresce mais esse mercado, todo mundo fala que cria conteúdo sobre moda ou sobre beleza e na verdade é sobre consumo. E assim, é um conteúdo que as pessoas adoram consumir, porque a gente é meio que consumista, né? Então, acaba que pessoas que não tem como demonstrar, não tem como mostrar esse mundo de consumo o tempo todo, porque a pessoa não compra o tempo todo, como... Na verdade, o normal é não comprar o tempo todo, não comprar o tempo todo, tudo que aparece pra você. Então, agora com plataformas que você pode se afiliar facilmente, todo mundo quer ir lá recomendar um produtinho pra realmente ganhar um dinheiro em cima. E na verdade tá nem aí se o produto de verdade é bom, se o produto serve para tal pessoa, a pessoa só recomenda um produto e fala que todo mundo deveria ter, mas na verdade é um produto que é específico para tal tipo de pele ou para tal tipo de corpo, etc, etc. Então, eu acredito que isso é uma das piores coisas em relação tanto ao mundo da moda como ao mundo da beleza, porque ambos mundos estão sendo afetados por isso. O conteúdo de beleza também já não é sobre fazer maquiagens ou te ensinar a fazer maquiagens com o que você tem. Não. É te ensinar a comprar, onde comprar, como comprar, quanto custou, tudo isso para fazer você consumir mais e não de fato te ensinar a como fazer tua maquiagem ou como destacar seus olhos, como destacar sua boca. Não, já não é mais sobre isso. E a moda é exatamente a mesma coisa. Não é sobre como usar peças que valorizam teus subtons de pele, ou o que usar no seu dia a dia, o que usar para o trabalho, sabe, dicas que a gente está acostumado a assistir, a ver, já também não se trata sobre isso, é onde comprar, como comprar, links de desconto, links de códigos de cupom, etc, etc, etc. E isso é uma das partes que eu acho mais problemáticas sobre o mundo da moda e também da beleza. E aí eu me pergunto, onde entra o estilo em tudo isso? Onde entra o autoconhecimento? Onde entra a criatividade, que é uma parte essencial da moda? É o que define a moda, é a criatividade, é a individualidade, é o autoconhecimento. E a gente deixa tudo isso de lado para ver o que fulana está recomendando que eu deveria comprar para usar. Segundo ponto, a armadilha das microtendências das redes sociais, como por exemplo o TikTok. Que a gente sabe que hoje em dia as tendências elas funcionam de uma maneira muito mais rápida. Só que agora, além das tendências, a gente tem as micro tendências, que muitas só existem no TikTok. Tem várias que a gente vê nas passarelas, no street style e depois vão parar no TikTok e isso realmente acelera mais a tendência a realmente explodir. Mas tem algumas que surgem aqui no TikTok e vão se espalhando, aí vira uma febre por uma semana, aí todo mundo tá querendo usar ou comprar aquelas coisas e daqui a uma semana já ninguém mais liga, ou daqui a 2 semanas já ninguém tá mais falando sobre aquela tendência e muitas pessoas que tentam acompanhar 2, 3 semanas depois já estão fora da moda, né? Porque já acabou, aquela micro tendência já explodiu, todo mundo já usou, todo mundo já cansou. Então a moda ela tá virando muito imediatista, muito descartável e tá virando quase uma competição de quem é que acerta a trend da semana mais rápido possível. Então tá perdendo totalmente a essência do que é a moda no final das contas, que não é você seguir tendências o tempo todo. Muitas pessoas acham que moda é tendência, mas tem muito mais além disso em relação à moda. Terceiro ponto, a ilusão da elegância conservadora e dos looks genéricos. Do outro lado da moda, a gente tem uma moda que se diz atemporal e elegante, mas que na verdade sufoca a individualidade. Nos últimos tempos surgiu assim uma vontade de muitas meninas novinhas, sabe, de 16, 17, 18, até nos começos dos 20 aninhos, que estão querendo se vestir de maneira muito conservadora. A moda está ficando mais conservadora. Eu fiz um vídeo sobre isso porque muitas meninas estão achando absurdo usar mini saia. Mini saia virou uma coisa vulgar, gente. Mini saia é uma coisa que a gente usa
há muitos e muitos e muitos anos. E as pessoas estão achando que isso é vulgar, que usar estampa de oncinha é uma coisa super vulgar, sabe? A gente tá meio que marginalizando uma estética muito latina, que é aquela coisa fubanga, né? Que a gente chama a estética fubanga como se fosse uma coisa, que é aquela coisa de mini saia, de usar decote, de usar estampa de animal print. Tudo isso a gente tá vendo como vulgar, sendo que é uma coisa comum na nossa cultura, na nossa moda, nossa moda latina mesmo. E as pessoas estão começando a enxergar isso como vulgar e estão normalizando meninas super jovens usar roupas de mulheres muito mais maduras, de usar saia midi, de usar tons neutros, de usar camisas, sabe? Tá ficando uma coisa muito bizarra, porque são meninas, às vezes até mesmo adolescentes, se vestindo que nem mulheres de 40 anos. A gente vai viver a sua vida. Aproveita que o seu corpo tá na melhor fase. Use as suas melhores roupas. Não tenha medo da mini saia, porque tudo isso faz parte do nosso processo da moda. É normal a gente, quando é jovem, querer usar, às vezes, mini saia. E quando a gente amadurece, querer usar uma saia um pouco mais comprida, de repente. É normal. E se você quer também, com 40 anos, usar mini saia, você também pode. A questão é que você não acelere esse processo e se deixe levar pelas coisas que estão sendo faladas nas redes sociais, que uma mini saia é vulgar. Uma mini saia nunca vai ser vulgar, sabe? Usar, sei lá, uma meia calça de renda nunca vai ser renda? Não, renda não. Como que chama? Eu não sei, não lembro o nome. Aquela que é... Gente, eu esqueci o nome. Meia arrastão. Gente, não tem nada a ver com meia calça, é meia arrastão. Eu tinha esquecido completamente esse nome. Eu já cheguei a usar, inclusive, bastante. Só que hoje em dia eu não usaria. Só porque eu mesma não gosto, mas não acho que seja uma coisa vulgar, uma coisa que, nossa, você é uma menina de 16, 17 anos usa meia arrastão. Gente, as pessoas estão ficando muito chatas, muito conservadoras. Assim, a elegância tá virando quase uma estética muito corporativa, muito pasteurizada, que basicamente dita que você tem que usar tons neutros, camisa branca e alfaiataria para você ser elegante. Se você não tá usando isso, você não é elegante. E tudo bem se você não quer seguir a estética elegante. Não tem que ser, a elegância não tem por que ser só tons neutros, calça de alfaiataria, essas coisas todas que a gente... Porque, basicamente, a elegância tá virando uma regra, não, de fato, uma expressão. Tem mulheres que são sofisticadas, super elegantes, e expressam isso também com a vestimenta. Agora, estão querendo meio que enfiar na nossa cara que a gente tem que ser elegante o tempo todo e tem que usar as mesmas coisas que todo mundo está usando, só porque é mais elegante, mais conservador, mais apropriado. Pelo amor de Deus, gente. A gente tá o quê? Nos anos 50 de novo? Quarto ponto, a ditadura do básico e a morte do estilo. Pessoal, hoje em dia, uma coisa que começou a ser falada há muitos e muitos anos atrás, aos poucos, hoje em dia todo mundo fala de você investir nas mesmas peças básicas, essenciais. Todo mundo fala para você ter um armário cápsula, para você ter as mesmas 20, 15 peças, porque o básico é o que te vai tornar estilosa. E nem sempre o básico vai conversar com o teu estilo, nem sempre o básico vai conversar com o teu estilo de vida, nem sempre vai conversar com a tua personalidade. Então, a gente seguir uma receita pronta não faz sentido. E não tem nada de errado, nada de... Você pode sim comprar certos básicos, porque obviamente te ajudam a você criar realmente mais composições mais variadas. Mas você criar um armário todo básico, criar um armário cápsula, comprar 15, 20 peças super mega básicas, sendo que isso pode não ter a ver com você, é um grandíssimo, grandíssimo erro. E é uma coisa que me incomoda muito, porque todo mundo fala hoje em dia de você ter os básicos essenciais. Você tem que ter um armário cápsula, e eu sou contra, como já falei várias vezes, sou contra o conceito de armário cápsula. Acredito muito sim que ter certos básicos te ajuda a criar diversas composições, sim, mas não acredito que você tem que seguir um armário cápsula que de repente não tem nada a ver com você. Você comprar um monte de peças extremamente básicas, sendo que você não vai usar. Tem coisas, por exemplo, como eu já falei, como a camisa branca de botão, que eu não gosto e eu não usaria, então não vou comprar. E no seu caso, pode ser que você odeie, sei lá, calça de alfaiataria, conjunto de alfaiataria, você odeia a alfaiataria em si, e você não quer
investir nessas peças que você sabe que você não vai usar, que você não quer usar. Então, só porque tá sendo ditado como básicos, como que você tem que ter no seu armário, você vai lá comprar? Não faz sentido. Ou você, de repente, não gosta tanto de tons tão neutros assim. Então, por que você vai investir em branco, preto, cinza, beige, sabe? Se não faz parte do seu estilo, se você é uma pessoa mais colorida, se você gosta de usar um pouco mais nas cores, sabe? Eu acho que as pessoas estão esquecendo do estilo pessoal. No meio de toda essa sobrecarga, a gente tá tendo quase uma overdose, né? Uma overdose de informação. A gente tem muita informação e o que a gente precisa fazer com tanta informação, porque às vezes é difícil realmente saber para que caminho a gente segue, é basicamente criar um senso estético, um senso clínico de a gente olhar para certas coisas e saber, eu não vou comprar. Pode estar 500 pessoas falando para eu comprar, eu não vou comprar porque eu sei que não faz parte do meu estilo pessoal. Você gosta de camiseta branca? Show! Eu não vou comprar porque não gosto de branco, ou não gosto de camiseta branca. Então, você tem que saber, você tem que fazer muito autoconhecimento, ter um senso de estético e um senso, assim, um olhar clínico para você bater o olho numa coisa e falar, acho bonito, mas eu não gosto de mim. Ou acho feio e eu não vou comprar nem louca, sabe? Isso é o mais importante pra gente ter dentro da moda e dentro do que é a vida toda em si. A gente saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta e aceitar e rejeitar o que tem que aceitar e o que tiver que rejeitar. Básico, gente, escutem bem isso aqui, gravem na sua cabeça. Básico não é sinônimo de estilo. Você ser básico não é sinônimo de que você é uma pessoa estilosa. Você não precisa de um uniforme para você demonstrar que entende de moda. E quinto ponto, na verdade, todos esses pontos levam ao quinto ponto, que é a perda de prazer na hora de se vestir. A moda está perdendo a graça para muitas pessoas. Está parando de ser uma ferramenta de expressão, uma ferramenta criativa para as pessoas. As pessoas estão sentindo que estão perdendo a liberdade de testar, de errar, de ousar. Quando o processo de achar o estilo próprio, o processo da moda em si é individual de cada um. Então as pessoas têm que passar pelo processo de, às vezes você olha pra trás e pensa, hoje em dia eu não usaria tanto. E eu tenho essas fases. Olha pra trás e pensa, não usaria isso hoje em dia nem louca. Mas eu tive a coragem de errar, de usar algo diferente, que foi aos poucos construindo o estilo que eu tenho hoje em dia, que vai continuar evoluindo e vai continuar se transformando em outra coisa que talvez daqui a uns 5 ou 6 anos não tenha nada a ver com o meu estilo hoje em dia, e é normal. Mas a questão é a gente continuar sendo autêntico e genuíno com o que a gente gosta no momento. E saber realmente polir direito. Aquilo faz sentido pra mim, aquilo não. E a gente ter a nossa própria jornada individual e não se deixar seguir por micro tendências, pelo que as pessoas estão falando nas redes sociais, com que as pessoas estão tentando ditar para você o que você deve ou não usar. Acho que a moda, acima de tudo, é liberdade de expressão. E se a gente perde uma coisa que é tão, assim, uma coisa que a gente faz desde sempre, que é a moda, a gente vestir nós mesmas, e a gente começa a deixar, basicamente a gente tá permitindo que os outros vistam a gente e perdendo a nossa personalidade no processo. Então, eu acho que não vale a pena. Você pode até ficar estilosa, mas não vai ser autêntico. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixe saber o que vocês acham, o que tá acontecendo na moda, se vocês também se sentem perdidos às vezes, se vocês sentem que tem muita informação e não sabem para onde ir. Eu quero saber muita opinião de vocês sobre esse assunto, porque realmente a moda, ela, obviamente com as redes sociais, ela muda e ela vai continuar mudando e vai continuar acontecendo coisas na moda que a gente não vai gostar, mas a gente não tem por que seguir. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e, obviamente, se inscrever se você não é inscrito ainda. Um beijo e até o próximo vídeo. Não se esqueça também de me seguir nas outras redes sociais, tanto no TikTok como no Instagram, que é @lunapelua. Tá aqui embaixo na descrição, tá? Um beijo.